Olá pessoal, boa noite. Já vamos começar a nossa live sobre impactos da Covid-19 nas relações de trabalho. Hoje vamos receber a professora Cláudia Patá. Eu vou chamar ela aqui para ingressar ao nosso bate-papo, para discutirmos esse assunto tão relevante para o momento. Só um momentinho. Já chamei a advogada Cláudia Patá. Se vocês puderem dar um feedback, vocês estão conseguindo nos ouvir bem, agradeço a todos. Oi, Fábio. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Você está de lado. Quer que eu inverta a câmera? Acho que é melhor, né? Acho que vai ficar melhor, senão vocês vão ficar ativando de lado aí. Enquanto isso, o pessoal está entrando, pedir para o pessoal nos dar um feedback se estão nos ouvindo bem. Vou ter que ficar segurando, tá? Porque aqui o meu... Você tinha... encaixado aqui no meu... Você quer tentar encaixar? E eu vou fazendo uma apresentação enquanto isso. Tá, vou tentar. Vou dar boa noite novamente a todos. Então, enquanto a professora Cláudia Patá arruma aí a posição do celular dela, agradeço a todos que estão aqui presentes em mais essa live realizada pela Busca Legal. Temos realizado nas últimas semanas várias lives sobre assuntos relevantes. Já conseguiram? Ótimo. Para a área... Fique tranquila. Tá. Então, estava comentando aqui na Busca Legal, temos realizado várias lives nas últimas semanas sobre assuntos relevantes em matéria tributária, contábil, trabalhista. E hoje vamos fazer uma live sobre questões trabalhistas. Nós estamos recebendo, já está aí conosco, a advogada Cláudia Campas Braga Patá, que é sócia fundadora da Patá Marcondes Sociedade de Advogados, graduada em Direito pelo Mackenzie, especialista em Direito Coletivo pela PUC, mestre também em Direito das Relações pela mesma universidade e conselheira do Conselho Superior de Direito da FEComércio. E nessa uma hora aqui de live no Instagram, vamos discutir sobre questões relacionadas aos impactos da Covid nas relações de trabalho. Cláudia, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por discutir esse tema tão importante para este momento. Eu que agradeço, Fábio, o convite. É muito bom a gente trocar ideias sobre a Covid-19. É um tema que está muito em pauta e está gerando muitas discussões. É um prazer para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o pessoal que está participando, fiquem à vontade para fazer perguntas também, que na medida do possível vamos tentar responder todas as perguntas. Eu vou ficar acompanhando aqui as questões que vocês trouxeram e vou trazendo aqui para nosso especialista no assunto. Cláudia, você até já tinha passado vários tópicos para a gente abordar aqui durante a live. Ele vai fazer isso no decorrer, mas eu queria começar até com uma pergunta um pouco provocativa, para saber a sua opinião. O que você achou dessas medidas do governo em questões trabalhistas? Você acharam que elas foram adequadas, foram satisfatórias? Foi pouca coisa? Qual que é a sua opinião geral? E depois a gente vai entrando nos detalhes disso. Bom, o governo federal editou várias medidas provisórias para regulamentar esse estado de exceção que nós estamos vivenciando, né? E algumas medidas provisórias, em especial 4, tratam das relações de trabalho, que eu acho que tem repercussão no direito do trabalho. Essas medidas provisórias, elas estão sendo, assim, criticadas, porque algumas das normas inseridas nessas medidas provisórias entende-se que é inconstitucional. Uma questão que eu levanto de plano é a seguinte: nós estamos vivendo um momento de exceção. Portanto, algumas regras, evidentemente, não vão se amoldar às regras da Constituição Federal, porque a Constituição Federal não previu esse nosso estado de exceção, principalmente essa crise sanitária humanitária que nós estamos vivendo no mundo todo. Então, o que acontece? Nós temos que pegar
os princípios inseridos na Constituição Federal e fazer uma ponderação de valores. O que é mais importante nesse momento? É garantir direitos trabalhistas aos empregados ou a finalidade dessas medidas é a preservação do emprego, a preservação da renda e a preservação das empresas? Porque hoje nós não podemos mais falar capital versus trabalho, empregado versus empregador. Nós temos que estabelecer uma parceria. A empresa ela não vive sem um empregado e o empregado não vive sem a empresa. Então, tem que haver uma flexibilização destas regras. É lógico que é um momento temporário que nós estamos vivenciando, espero que seja, né? Então, essas regras vão se amoldar a este momento histórico que nós estamos vivenciando. Realmente, né? Na necessidade que havia de se dar uma resposta, né? Não tinha como se pensar em tudo de imediato e, às vezes, realmente podem ser adotadas algumas ações que podem ser objeto de críticas, mas eu também, e aí não como estudioso do assunto, mas como empresário da área, eu vejo que, sim, foram medidas que ajudaram a manutenção do emprego. Por exemplo, no caso de uma das minhas empresas, a questão de você poder suspender o contrato de trabalho até você conseguir ver como ia ficar o cenário, porque de uma hora para outra muitos negócios paralisaram e você não tinha que fazer, talvez a única opção seria demitir a pessoa, e pelo menos com essa suspensão você teve aí um fôlego para replanejar, para repensar como que seria o seu próprio negócio. Várias medidas foram adotadas. Se nós fizermos uma conciliação entre a medida provisória 927 e a 936, nós vamos ver que há opções para o empregador, né? Nós temos o teletrabalho, que é uma prática que já existia mundialmente e que agora se tornou muito forte. Antecipação de férias, antecipação dos feriados, banco de horas, essa é a 927. Em relação a 936, nós temos a previsão da redução de salário e de jornada em percentuais variáveis, 25%, 50% e 70%. E temos a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho. Então, são duas alternativas, né? A suspensão e a jornada de trabalho, alternativa para evitar a dispensa dos empregados. Não, realmente foi, acho que veio num momento que realmente era preciso. E dessas medidas todas, o que você tem visto de mais polêmico, tem gerado mais debates? Como que as empresas ou os empregados têm agido em relação a isso? As medidas provisórias, elas já foram questionadas perante o Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. E o Supremo já se manifestou favoravelmente às medidas, porque justamente a justificativa da constitucionalidade, mas de uma forma preliminar, entendeu-se que realmente elas são constitucionais, mas no que tange a medida provisória 927, apenas suspendeu os efeitos dos artigos 29 e 31. E por que suspendeu? Porque no artigo 29 da 927, havia a previsão de que a doença, a Covid-19, não caracterizaria a doença profissional, exceto se provasse um nexo de causalidade. Então, esse dispositivo realmente foi suspenso. E em relação às demais regras, elas foram acolhidas pelo Supremo em sede preliminar, né? Mas que já dá um roteiro para nós de como elas vão ser decididas, né? Os pontos mais polêmicos que eu vejo que tem gerado grande debate é a possibilidade da realização de acordo individual para a redução de jornada. Esse é um aspecto. E por que está causando grande celeuma esse dispositivo? Porque, na verdade, a Constituição Federal, no artigo 7º, ele, ao reconhecer as convenções e os acordos coletivos de trabalho, dispôs no mesmo dispositivo que as reduções de salário e de jornada somente poderiam ser feitas mediante negociação coletiva.
O artigo 8º da Constituição Federal também é nesse mesmo sentido. O sindicato tem que participar como ator principal nas negociações coletivas. Inclusive, tem que se valorizar o diálogo social. A reforma trabalhista de 2017, nos artigos 611 e 612, também privilegiou a negociação coletiva. No entanto, a medida provisória está dizendo que, para a redução de salário daqueles que recebem uma quantia inferior a 3.150 ou 12 mil, não lembro exatamente os valores, podem ser negociados individualmente, né? E qual foi a justificativa para que esses acordos pudessem ser realizados mediante um acordo individual? A justificativa é que é o seguinte: não haveria tempo hábil para que todos os sindicatos celebrassem acordo coletivo, porque nós estamos num momento excepcional, um momento que exige uma rapidez na tomada de decisões. Então, isso seria um empecilho para a adoção das medidas nas empresas, né? Outro dispositivo que tem causado grande impacto, né, é a questão do... como fala, a medida provisória 936 dispõe que equipara-se a uma situação de força maior, né, de acordo com o artigo 501, alguns empresários estão tentando, né, aplicar o factum príncipe, que no sentido, aliás, foi até o próprio governo que deu essa dica para os empresários, de se socorrer do artigo 486 da CLT e deixar que, o governo, os municípios, pagassem as rescisões do contrato de trabalho. Mas essa, a meu ver, salvo melhor juízo, né, essa posição está totalmente equivocada, uma vez que, ainda que pudéssemos admitir que seja aplicado esse dispositivo, seria apenas transferir a responsabilidade para a autoridade competente em relação à indenização do fundo de garantia. Porque no próprio artigo 18 da lei que trata do fundo de garantia já prevê essa possibilidade de redução daquela multa de 40% para 20%. Né? Então, essa é uma questão polêmica que, a meu ver, não incumbe às autoridades, mesmo porque, se nós fôssemos aplicar esse dispositivo legal, deveria haver um ato de autoridade que, por força de um ato de autoridade, que a empresa fechasse. E não há um ato de autoridade aqui. Aqui, o que ocorreu foi um vírus, um inimigo invisível que estamos tentando combater, e em razão desse vírus é que o governo adotou, os prefeitos adotaram medidas de isolamento e de quarentena, que refletiu, obviamente, na situação da empresa. Porque mesmo essa questão da necessidade de muitas empresas terem que ficar fechadas nesse momento, mas não foi apenas de maneira aleatória, um desejo apenas do governo. Ele tomou essa medida em decorrência de uma situação excepcional, né? Então, foi por culpa também do governo que as empresas estão fechadas. E a gente acaba vendo no noticiário bastante questões ainda de empresas, mesmo assim demitindo muitas pessoas, né? Porque mesmo com essas medidas, em alguns casos, elas ainda não foram suficientes, porque, por exemplo, no caso mesmo da suspensão, era por prazo de 60 dias, né? 2 meses. Isso, 60 dias. Você pode usar concomitantemente a redução da jornada, utilizar pelo prazo de 90 dias, ou utilizar num prazo inferior e suspender o contrato de trabalho, de modo que essas medidas não ultrapassem o prazo de 90 dias. Porque, por exemplo, no caso de algumas empresas que tiveram que adotar essa medida da suspensão, desde quando começou já se passaram os 2 meses, né? Então, talvez agora também vai começar a ter alguma avaliação, né? Se vai realmente conseguir voltar às atividades ou não, e talvez acabe tendo uma consequência no maior número ainda de demissão a partir agora de passar nesses 2 meses. É que tem segmentos que foram radicalmente afetados
por essa pandemia, né? Nós podemos verificar o segmento de bares, restaurantes, hotéis. Inclusive, existe um restaurante, até posso falar o nome, porque todo mundo conhece, o restaurante Itamaraty, que é frequentado há anos por diversos advogados, juízes, e tem uma tradição. Os garçons, por exemplo, prestam serviços neste estabelecimento em torno de 40, 50 anos. É uma vida toda que eles passaram lá. E, infelizmente, este restaurante, que é ótimo, excelente, está no centro da cidade e não tem como abrir. Então, fechou definitivamente. Assim como outros grandes restaurantes também não suportaram essa crise e fecharam. Eu acho que ainda nós vamos ver grandes reflexos em outros segmentos, como no comércio, que no comércio, na verdade, nós temos muitas micro e pequenas empresas. Essas não estão também conseguindo suportar, né? Embora nós tenhamos essa ajuda do governo, tá certo? Que na medida provisória 927 foi uma medida totalmente liberal. Ou seja, não houve a intervenção do governo, mas depois de muitas críticas, inclusive críticas internacionais, porque todos os países estavam ajudando as empresas com aporte financeiro. Foi aí que veio a 936 e criou aquele benefício emergencial, que uma parte do salário é pago pela empresa e uma parte pelo governo, né? Então foram medidas mais intervencionistas. Sim. E precisava ser, porque senão as empresas não iam conseguir. Da mesma forma, a medida provisória 944 possibilitou o saque do fundo de garantia, encerrando as contas do PIS e transferindo os valores para o fundo de garantia. E cada empregado poderia sacar, no máximo, o valor de R$ 1.045. Então, isso também já foi uma ajuda para os empregados, né? Então, isso governo... até que você comentou, né, dessas medidas liberais, porque a gente vinha num momento de se discutir muito liberalismo, a questão de Estado mínimo, e aí veio o Covid para bagunçar tudo. Será que é realmente o que a gente quer, é um Estado mínimo? Porque numa situação como essa, se o governo não socorresse as empresas, o que ia acontecer? Boa parte realmente. O desemprego seria muito maior. E nós já temos perspectiva de um crescimento muito grande na parte dos desempregos. Antes da pandemia, nós tínhamos 12 milhões de desempregados. Isso sem contar aqueles trabalhadores que estão na informalidade, os trabalhadores que são aqueles autônomos que prestam serviços pontuais. Então, nós temos uma crise muito grande de desemprego e vamos ter muito mais ainda, né? Tem duas perguntas aqui, até colocar já para a gente não se perder nas perguntas, o pessoal participando, muito bom. Uma questão aqui da Ana Castanho. Quando jornada e salário voltarem ao normal, após os 3 meses, há algum período de estabilidade para os trabalhadores não serem demitidos? Sim, a medida provisória 936, ela prevê uma garantia de emprego, tanto no período em que você está tendo a sua redução de jornada ou a suspensão de seu contrato de trabalho, e após expirado esse prazo, pelo mesmo prazo você terá a garantia de emprego. Ou seja, vamos supor que o empregado adote uma suspensão de contrato de trabalho por 30 dias. Então, durante esses 30 dias você tem estabilidade, essa garantia de emprego, né, durante a vigência dessa suspensão, e terminada a suspensão terá mais 30 dias, né? Muitas empresas já não estão mais respeitando essa garantia de emprego provisória, né? E estão realmente já demitindo alguns empregados. E aí, demitindo, teria que pagar esse valor a mais. Teria que pagar uma indenização fora as verbas rescisórias, né? Mas talvez esteja numa situação tão precária também que nem as verbas rescisórias têm dinheiro para pagar, né? Realmente. A Ana, inclusive, ela fez uma outra pergunta aqui nessa mesma linha. Passado esse período de redução da jornada de salário, a empresa será obrigada a voltar o salário ao normal ou tem alguma alternativa ainda depois disso?
Tem várias alternativas. Você pode juntar as medidas provisórias a 927 e a 936. Por exemplo, antecipar umas férias, dar férias coletivas para determinados setores, né? Então, tem várias opções. Você não precisa usar todas essas opções concomitantemente, entendeu? Para um determinado setor, você usa a redução, para outro setor, você usa o teletrabalho, para alguns redução de jornada, outras suspensão do contrato de trabalho. Então, você pode utilizar essas medidas durante o período de calamidade pública. Em alguns casos realmente vão ser necessários, né? Porque se passar, por exemplo, a empresa que colocou os funcionários em suspensão, já se passaram os 2 meses, mas talvez ela não possa ainda reabrir. Então, uma alternativa seria, por exemplo, dar umas férias para esses funcionários. Antecipar umas férias, antecipar feriados, que já foi adotada essa medida, inclusive pelo governo do estado, o Dória, e o Bruno Covas também, da prefeitura, adotou essa medida de antecipar o feriado. Porque também não tem sentido, né, dar um feriado nesse momento. Não, está tudo bagunçado. Tudo bagunçado, Tem uma pergunta aqui também do Pascoal, que ele colocou para o home office, por exemplo. É necessário celebração de algum aditivo no contrato de trabalho? Não, veja bem, o home office, o teletrabalho, ele também tem causado algumas polêmicas, porque, de acordo com a reforma trabalhista, precisaria do comum acordo, de um consenso do trabalhador. Se você estava trabalhando presencialmente na empresa e o empregador quisesse que você trabalhasse como office, o empregado teria que concordar. Hoje em dia, não existe mais, quer dizer, hoje em dia, durante esse período de calamidade, tá certo? O empregador determina, você vai fazer home office, mas tem que garantir que ele possa realmente trabalhar. Ele precisa ter os equipamentos necessários para tanto, né? Não adianta só mandar, vá para casa, trabalhe da sua casa, não tem que dar os recursos. Ele tem que comunicar o empregado com 2 dias de antecedência e, da mesma forma, ele tem que comunicar o empregado quando ele tiver que voltar. Ou seja, eu vou voltar dia 15, o empregador manda um WhatsApp, manda um e-mail para o empregado dizendo daqui 48 horas você tem que retornar ao trabalho. E aí, o empregador, seja nesse momento agora de excepcionalidade ou depois, que talvez o home office acaba sendo ampliado, né, a adoção disso, ele também tem que tomar cuidado com as questões de saúde no trabalho, né? Porque a pessoa vai estar lá na casa, como que ela vai estar trabalhando, a cadeira que ela vai estar utilizando, a questão da iluminação, isso é uma responsabilidade também do empresário? Veja bem, os equipamentos, tem que ser adotadas medidas para preservação da saúde, e os equipamentos tem que adaptar. É que agora foi feito muito repentinamente, então disponibilizou-se um notebook e não viu se a cadeira está em condições, enfim. Mas depois que passar esse período de calamidade, o empregador vai ter que dar meios, né, de fornecer esses equipamentos e, inclusive, verificar a situação em que os empregados estão trabalhando, porque isso também pode gerar doenças ocupacionais. E o empregador é responsável por isso. Ótimo. Eu tenho algumas perguntas aqui, Cláudio, mas também se você quiser ir colocando as suas questões, fique à vontade, né, principalmente em alguns assuntos. Por exemplo, tem uma pergunta aqui... doutora Cláudia, boa noite. E qual a sua visão para o futuro da advocacia tributária? Tributária? Aliás, trabalhista, desculpa, eu no meu mundo. Bom, eu não estou vendo nem perspectiva para trabalhista, que tiraram tributária. Mas a questão é a seguinte. Eu acho, é uma visão minha, que vai aumentar muito o número de ações trabalhistas. No tocante à questão da Covid-19. Outras ações não, mas eu acho que tende a aumentar, porque muitas pessoas não vão receber as verbas rescisórias, outras vão vai ser negado a estabilidade no emprego, então eu vejo que vai ter muitas demandas. Agora, o que nós esperamos é que haja uma certa segurança jurídica, porque os empregadores, eles estão
eles estão aplicando as normas inseridas nas medidas provisórias, porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à constitucionalidade. Então, eu entendo o seguinte, os juízes têm que levar isso em consideração, porque senão vai haver interpretação dúbia. Alguns juízes vão deferir uma coisa e outros não, né? Então, eu acho que temos que ter segurança jurídica, mesmo porque, depois de 2015, uma alteração no Código de Processo Civil, pelo artigo 927, os magistrados, eles devem seguir esses precedentes, né? Então, eles têm que se basear nessas decisões do Supremo. Agora, o que eu também posso falar é que essas medidas provisórias já sofreram alterações no Congresso Nacional, né? E o que foi julgado foi a medida provisória enviada pelo governo, né? Então, aí eu já não sei mais como é que vai ficar, porque o que nós estamos vendo é que o Congresso Nacional acolheu muitas emendas, né? E inovou a medida provisória. Isso pode ser um problema realmente, né? Um problema sério. Chancelou uma redação, né? Uma redação. E agora nós vamos ter uma outra redação pelo Congresso. Tá, tem um comentário aqui da Tereza, falando, mas férias coletivas teremos que pagar. Então, uma das alternativas, né, que para essa volta das férias coletivas, mas de qualquer forma teria que pagar, mas vai ter uma flexibilização em relação ao momento do pagamento, né? Tem uma flexibilização, você nem precisa pagar 1/3 agora, neste momento, né? Você pode adiar o pagamento desse 1/3 para dezembro, por exemplo, né? Então, para dar um fôlego para a empresa. Então, essa medida provisória já previu essa situação. Diferentemente do que estipula a CLT, né? Que tem que notificar com 2 dias de antecedência, fazer o pagamento antecipado. Né? O pessoal está participando muito aqui, tá bem bacana. Bom, ótimo. Eu estou lendo aqui todas as questões passando para você. Tem uma pergunta aqui também na linha lá da questão do home office. Qual que é o seu entendimento se a empresa deveria arcar com os custos de manutenção do escritório home office dos seus empregados que vão trabalhar nesse sistema? Para os empregados que não têm condições, tem que arcar. A título de comodato, pode emprestar um computador, entendeu? E depois, quando o empregado se desligar da empresa, esses equipamentos retornam para a empresa, porque é título de comodato. Né? A empresa tem que fornecer os meios para Tem que fornecer. É a mesma coisa, a mesma situação das escolas. As escolas públicas. Os alunos estão tendo aulas online e tem muitos alunos que sequer têm um computador, sequer têm um iPhone, então inviabiliza, né, esse trabalho escolar. Né? O empregador, então ele tem que prover esse mínimo, pelo menos. Tem que prover esse mínimo, Falar, se vira empregado, empresta o computador de alguém, não. Né? Agora está sendo assim, né, uma adaptação urgente por causa da situação mesmo. Perfeito. Tem uma outra questão aqui da Valéria. E quando o trabalhador estiver afastado pelo INSS, qual a garantia que ele possa voltar ao trabalho? Acho que talvez a pessoa que coincidiu de estar afastada pelo INSS, talvez agora termine, não vai ter nenhuma diferença, né? Vai ter talvez a estabilidade do próprio afastamento. Pena? Veja bem, se o empregado estiver afastado pelo INSS por conta de uma doença profissional, um acidente de trabalho, quando esse empregado retorna, ele tem 12 meses de estabilidade no emprego. Né? Então, precisa verificar se é uma simples doença ou uma doença que foi adquirida na empresa. Se for uma simples doença, ele não tem estabilidade no emprego. Né? Perfeito. Não mudou nada em relação a isso? Não, né? Não mudou nada em relação a isso, não. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta. Com a reabertura parcial do comércio, pode ser adotado um regime, um regime de banco de horas fora dos padrões da medida provisória de forma permanente? Não, veja bem, de forma permanente não, mas o banco de horas ele pode ter uma compensação no prazo de 18 meses. É o que estipula a própria medida provisória. Né? Então, você pode compensar essas horas no decorrer de 18 meses. Né? Perfeito. Então, não eternamente, lógico. Não vai poder ficar permanente, né? Porque todas as medidas são
São excepcionais. temporárias, excepcionais. É para esse momento diferenciado que nós estamos vivenciando. Ótimo, vamos ver aqui. Aqui é um importante também, que era um dos tópicos até que já você tinha planejado de comentar. Qual a responsabilidade da empresa quando o empregado falece em decorrência da contaminação no ambiente de trabalho? Essa questão é bem polêmica, um bom questionamento, mas até um pouco difícil de explicar, porque, na verdade, o artigo 29 da medida provisória 927, ele foi suspenso. A eficácia desse dispositivo foi suspenso. Então, por que suspenso? Porque já havia uma previsão que a doença profissional, a doença adquirida, tá certo? No ambiente de trabalho, não configuraria uma doença profissional, uma doença ocupacional, exceto se ficasse provado o nexo de causalidade. Por enquanto, na lei, nós não temos nada sobre isso, porque essa pandemia nós tivemos, na verdade, nós temos pandemia a cada 100 anos, se você reparar, né? Só um parênteses, porque eu estava observando que em 1720 nós tivemos a peste negra, 1820 a cólera, 1920 a gripe espanhola, 2020 a Covid-19 e provavelmente 2120, que nós não vamos estar aqui, vai ter outra pandemia, né? Então, a questão não está solucionada. Nós não temos uma previsão normativa nesse sentido, né? Provavelmente, tem que ter um equilíbrio, uma razoabilidade, porque você não sabe se a pessoa se contaminou na empresa ou se ela se contaminou no transporte. Evidentemente que as empresas têm que adotar todas as medidas de saúde e segurança, né? Aliás, tem um protocolo para que as empresas possam abrir, né? Como distanciamento de 1,5 metro, a previsão de existência de álcool, de máscara, fornecimento pelo próprio empregador. Então, tem uma série de regras a serem adotadas pelas empresas, inclusive para elas poderem abrir, né? Isso vai ser muito importante, né? A empresa tomar o cuidado. Isso vai ser importante, claro. De adotar tudo isso na retomada. Inclusive, ela pode fazer exames médicos, pode medir a temperatura quando um colaborador ou um cliente adentra na empresa. Então, tem que tomar essas medidas. E se ela perceber que o colaborador está doente, já tem que ser afastado imediatamente, tem que ficar em quarentena. Né? Você é bem rigorosa nesse sentido. Vamos ver aqui, tem mais algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui da Solane. Qual a orientação com atestados médicos para gestantes que ainda não entraram em licença maternidade? Continua normal 15 dias pela empresa e depois INSS? As faltas, na verdade, dos empregados, pela própria medida provisória, elas não podem ser descontadas, porque são faltas justificadas, né? Agora, você falou da grávida. Isso. Se ela faltar? Aqui, na verdade, ela colocou a questão que continua normal, a questão de 15 dias pela empresa e depois INSS. São 15 dias pela empresa e depois pelo INSS, mas a grávida, ela está na zona de risco, né? Porque você sabe que tem algumas pessoas, por exemplo, os cardiopatas, pessoas que têm problema de pulmão, asma, pneumonia, diabetes, obesidade, elas estão no grupo de risco. Então, essas pessoas, se possível, elas têm que ser afastadas do meio ambiente de trabalho, né? E a grávida é uma delas, né? Tem uma pergunta um pouco também na linha do que a gente já debateu, da questão, novamente, do home office. A pessoa perguntou mais explicitamente... O pessoal gosta de home office, né? Que é a tendência. Até para ficar depois. E foi a pergunta quanto ao custo de internet, se seria responsabilidade da empresa isso. Pela lei da reforma trabalhista, tá certo? O empregador iria combinar, verificar os gastos e iria cobrir. Mas nós estamos numa situação excepcional, tá? E, por hora, nós não temos nenhuma previsão dessa questão. Acho que tem colocado muito, né? Acho que vai ter que realmente ter um bom senso das duas partes, né? Bom senso das duas partes, isso. Que elas conseguem.
nem tudo está regrado, evidentemente, né? Foi uma situação de emergência que foi feito numa situação excepcional. E eu acho Apesar que do seu histórico, né, de que a cada 100 anos acontece isso, mas a gente não estava preparado, né? Não estava, mesmo porque até comprei o livro da gripe espanhola para ver se tinha algumas medidas que eles adotaram que poderia nos servir, mas infelizmente por hora não vi nada nisso. Não encontrou nada lá ainda. Nada, preciso ler melhor. Vamos ver aqui. A Tereza também está nos questionando a questão da redução da jornada após os 90 dias de suspensão. Mais redução. Acho que talvez a pergunta dela foi... A suspensão é 60 dias, tá? O máximo. Perfeito. Terminou os 60 dias de suspensão. Eu posso aí aplicar a redução por mais 90 dias? Pode aplicar. A redução aí você pode 25%, 50% e 70%, aí a empresa reduz o salário proporcionalmente e o empregado também pode receber um auxílio emergencial, né? Aquele benefício que está previsto na própria medida provisória, que é um valor baseado no seguro-desemprego. Perfeito. Então, a empresa que pegou no início lá, suspendeu o contrato, agora o pessoal voltando, mas ainda não está a pleno vapor, poderia aplicar, então, a questão da redução. Isso. E na suspensão do contrato, é importante notar que só as empresas que tiveram faturamento superior a 4 milhões e 800 no ano, é que são obrigadas a pagar uma ajuda de custo de 30%. As demais empresas que não estão nesse patamar de faturamento, elas não têm essa obrigatoriedade. Aí cabe a cada empregador dar uma ajuda, um abono, alguma coisa que possa também garantir a sobrevivência do trabalhador, né? Mas pela medida provisória não está obrigado. Então, e a questão da redução, até aqui aproveitando as perguntas, é até o prazo de 90 dias, e aí é também a empresa que vai determinar. Isso, pode ser que venha alguma medida provisória prorrogando esses prazos, né? Mas por hora é isso, 90 dias a redução e 60 dias a suspensão do contrato de trabalho, podendo ser intercalado. Eu dou 30 dias de redução, 30 dias de suspensão, entendeu? Desde que não ultrapasse. Não fazer de uma vez seguido, só. não precisa não, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem várias perguntas. Se quiser fazer algum complemento também, qualquer outro ponto, fique à vontade, Cláudio. Tá, vou pensando aqui se tem alguma coisa interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui uma pessoa perguntou, a empresa pode suspender o contrato temporariamente e reduzir a jornada concomitante? Eu imagino aqui que seja talvez em relação a empregados diferentes, né? Acho que talvez uma parte suspender. Sim. Se for empregados diferentes, eu posso dar para um determinado setor férias coletivas, para um outro setor home office, para outros redução de jornada, enfim, não é necessário que o empresário aplique as mesmas regras para todos os trabalhadores. São opções, porque tem muitas atividades também que não dá para você dar home office, né? Então, você tem que ter outra alternativa para esses trabalhadores. E a liberalidade da empresa, quem ela vai escolher. Eu tenho lá 2 funcionários na mesma função. Eu posso escolher qual deles eu quero suspender o contrato. Sim. É a empresa que... Ótimo. De preferência, suspender daqueles do grupo de risco, né? Para que, eventualmente, eles não possam alegar uma discriminação, né? Aqui tem uma questão que foi colocada, né? No caso de suspeita de contaminação, que tem até se está com suspeita, tem uma orientação de não ir ao médico no caso de sintomas leves. Como fazer com a falta do empregado? Parece que essa orientação mudou pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo com sintomas leves, o que a mídia tem apresentado é que essas pessoas procurem realmente um hospital e possam verificar se realmente estão com coronavírus, né? E aí tem que afastar. Se tiver,
A própria lei 13.000, a própria lei de fevereiro, que previu esse estado de emergência, assegura o isolamento, né? E isolamento é diferente de... como é que fala? Desculpa, perdi a palavra. Ai, meu Deus do céu. Esqueci. O isolamento é quando realmente a pessoa está doente. Já é uma Sim. certeza que essa pessoa está doente, né? E a quarentena, faltou essa palavra. A quarentena é quando você tem suspeita que aquela pessoa está doente, você afasta no período, tipo, 14 dias, para verificar se isso ocorreu ou não, né? Tem até uma questão que também foi colocado, eu vou complementar com outro ponto. O pessoal colocou o empregado que não está no grupo de risco, mas mora com quem esteja. Então, talvez eu moro com a minha avó. Eu poderia me recusar a ir trabalhar? Ou por algum outro motivo, sei lá, eu estou com medo. Eu poderia me recusar? Eu entendo que não. Eu entendo que não, porque, veja bem, pode se recusar, porque se for assim, todos os trabalhadores vão se recusar, porque pode haver uma criança em casa, pode haver uma pessoa idosa, enfim, eu entendo que não, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui também, olha, o pessoal está fazendo muita pergunta, tá ótimo. Que bom. No caso de pessoa ter dois vínculos de emprego formais e ambos ter a redução da jornada salário, pode acumular dois benefícios emergenciais? Pode, para cada emprego que você teve a redução de salário, tá certo? Você vai ter o benefício do governo. Essa daí até eu conseguiria responder porque eu li isso há pouco no artigo que você escreveu. Ah, é? Eu vou até compartilhar o artigo aqui no nosso chat, então para o pessoal podem acessar o artigo da Cláudia aí, que trata de várias questões que a gente inclusive está abordando aqui durante a live. Aquele artigo que eu escrevi foi mais focado na 936, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá, mais perguntas para o pessoal. Aqui, ó, uma pergunta. Não seria interessante os empresários já procurarem um advogado trabalhista agora no retorno da pós-pandemia? Seria excelente. Eu que sou sempre, advogada. Né? Sempre. Um aconselhamento jurídico é sempre bom. Eu sempre comento. Eu nem sei se a OAB usa ainda, mas antigamente era comum os advogados terem lá no carro escrito: procure sempre um advogado. Eu sempre olhei aquilo e falei, deveria ter na verdade, procure sempre antes um advogado. Antes do conflito, né? É melhor contratar um advogado antes do conflito instaurado para ter um direcionamento já, um melhor direcionamento. Ótimo. Tem a Carol fez uma pergunta aqui também. No caso de recolhimento do FGTS suspenso, como fica se a empresa demitir nesse prazo? O funcionário perde esses meses? Na suspensão do contrato de trabalho, o recolhimento do fundo de garantia é facultativo. Ou seja, a empresa não vai pagar o INSS, mas o empregado ele pode pagar esses meses da suspensão. Aí vai contar para todos os efeitos legais. Mas, caso contrário, esse período não conta. Perfeito. Né? Tem aqui uma pergunta da Laurent. Doutora Cláudia, eu mantive meus funcionários em casa. Não é home office. Recebi nenhuma ajuda do governo até agora, apesar do pedido. De fato, você não tem, né? O pessoal que você mandou para trabalhar na casa, você não tem nenhum auxílio, né? Você tem quando você suspendeu o contrato. Se o contrato estiver suspenso ou na redução, você tem esse auxílio emergencial, né? O problema é que as empresas têm a obrigatoriedade de informar direitinho o governo os dados desses empregados e comunicar também da mesma forma os empregados que foram afetados por essa medida ao sindicato da categoria, né? E realmente o governo tem... não está pagando corretamente como deveria, né? Perfeito. No tempo previsto, né? Ok. Vamos lá. Tem várias questões aqui que o pessoal perguntando.
Aqui é uma pergunta também da Sulane, mas até o empregado ir ao médico para testar que está com a doença ou não, será abonado essas faltas ou não? Não seria, né? Sim, Seria abonado. Mas ele. sim, se ele estiver com suspeita de coronavírus, tá? As faltas, elas não podem ser descontadas. Mas ele vai ter que apresentar o atestado disso. Mas assim, apresenta, né? É porque a pessoa colocou aqui. Mas até o empregado ir ao médico para testar que está com a doença ou não, será abonado essas faltas. Mas ele não tem obrigatoriedade de ir ao médico, entendeu? Porque a Sim. própria lei já estipula que as faltas são justificadas nesse período. Então, por exemplo, você tem um trabalhador que está com tosse, não está nem com febre, mas se ele estiver com tosse e você perceber que pode haver uma suspeita, né, você manda ele para casa e essa falta não vai ser descontada. Né? Esse dia não trabalhado não vai ser descontado. Tá, e eu, empregado, puxa, hoje amanheci tossindo, não vou ao trabalho. Eu teria que ter um atestado, levar depois um atestado? Eu acho que você tem que ligar para a empresa, justificar, né, e falar, hoje eu tive tosse, ou eu tive febre, né, alguns dos sintomas, mesmo porque alguns são assintomáticos, né? Sim. Mas pela lei não, pela medida provisória, pela lei, estão abonadas. Perfeito. Muita coisa vai ter que ser o bom senso ainda, né? Muita coisa é o bom senso, como a lei entrar em todos os detalhes, né? Os detalhes, porque nós não temos como ter uma previsão de tudo que vai poder acontecer, né? Ótimo. Aqui tem uma outra questão também. Hoje, alguns ramos de atividade ainda não podem funcionar, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, especialmente. Quando a empresa caso a empresa reabra de forma ilegal, o que pode ser feito? Aí ela vai poder ter problema. Se ela abrir de forma ilegal, primeiro ela vai ter uma multa que acho que é em torno de 9 ou 10 mil por abrir indevidamente, né? E se passar algum auditor, vai ser fechada essa empresa. E até nesse sentido, até pensando, então digamos que eu estou numa atividade que está ainda impedida de poder reabrir, mas o empresário decidiu abrir e chamou os funcionários para trabalhar. Eu, como empregado, poderia me recusar, então, nessa situação? Olha, você está me obrigando, sendo que há uma legislação que proíbe você de reabrir o teu negócio. Aí é uma pergunta complicada de responder, viu? Porque o poder diretivo do empregador está em conflito com o direito do empregado de não ir trabalhar, em virtude de um ato do governo ou da prefeitura. Né? Poderia pensar numa rescisão motivada pelo empregador, nesse caso. Isso. Mas é difícil saber, só o tempo vai nos dar todas essas saídas jurídicas, né? Perfeito. Você comentou, Cláudia, também a questão aí dos cuidados até para a retomada. E o que é importante, então, nesse momento, e aí que muitas empresas estão retomando, reabrindo, quais seriam os cuidados ainda que eu devo ter nessa retomada e daqui para frente, inclusive? Não sei se você chegou a ver na televisão algumas concessionárias que abriram, né? As medidas que elas têm que adotar. Por exemplo, a cadeira tem que ficar a 1,5 metro de distância do vendedor, né? Na entrada já tem que ter o álcool gel. Todas as pessoas que trabalham ou que entram têm que estar com como é que chama? Máscara, né? Então, tem uma série de procedimentos que devem ser adotados, inclusive a prefeitura está fazendo um protocolo para a abertura desses segmentos, né? Vamos supor, a abertura do comércio de rua, tem um tipo de protocolo. A abertura de shopping center, vai ter outro protocolo com outras medidas. Tem que haver um distanciamento social, na loja não pode haver uma aglomeração. Entendeu? Então, todas essas medidas têm que ser adotadas pelo empregador. Perfeito. Aqui, Laurent, ele complementou a questão, que a dúvida dele é, por exemplo, os seus funcionários vão ter direito de questionar os outros 50%. Acredito que ele deve ter dado aquela suspensão parcial do contrato, a redução, né, das horas, e acho que o governo não pagou. Essa questão do governo está complicada, né? Porque você vê aquele auxílio emergencial, tem empregados não, tem pessoas que teriam direito àqueles R$600
E você vê, tem militares que estão recebendo, né? Então, até aí precisa ter muita cautela nessa questão, porque a Caixa Econômica tem que liberar o dinheiro certo, né? Para as pessoas certas. É bem complicado. Tem o pessoal aqui dando também, ó, o Pascoal, dando aqui um abraço, pedindo para agradecer novamente você pela participação aqui na live. O pessoal está comentando bastante, elogiando, inclusive, dando parabéns pelo conteúdo, pelas informações que você está nos trazendo. Agradeço, estou à disposição e, evidentemente, não dá para esgotar toda a matéria, porque, primeiro, que ainda temos dúvida no que vai acontecer, né? Segundo, que é uma série de medidas, uma série de portarias que foram editadas para contemplar essa situação excepcional, realmente, né? Realmente, em termos de direito, é muito novo ainda, né? São 2 meses Tudo muito dessa novo, medida provisória, né? A gente não sabe todos os desdobramentos, e ainda mais quando foi feita, você não tinha uma compreensão de tudo ainda que poderia se desdobrar. Nas consequências, né, dessa doença, nas consequências da perda de um emprego, enfim, a gente não tem todas as respostas para essas situações, porque é um momento excepcional. Nós nunca vivenciamos isso na nossa história. Nós nunca vivenciamos porque a peste negra, a cólera, a gripe, é de outra geração, né? Sim, sim, né? Realmente ninguém estava preparado. Isso não sei se pensar em muitas coisas, né? Por exemplo, a questão que a gente estava discutindo sobre o estado mínimo, a questão de adoção do home office, né? Muitas empresas tinham ainda uma aversão, mas de uma hora para outra foram obrigadas a adotar isso. Eu vejo em outros. Ia comentar só um segmento também que eu atuo, que é no segmento de educacional, você vê muitos debates sobre vamos adotar o ensino à distância ou não adotar, e de uma hora para outra teve que adotar, não tinha mais alternativa. Não tem. E muitos escritórios vão acabar fechando, né? Já vários escritórios na Faria Lima, escritórios de advocacia, já fecharam, porque as pessoas estão verificando que, na verdade, você não precisa de um espaço tão grande para trabalhar. Então, tudo vai mudar. Nós estamos numa época de ressignificação dos valores, de tudo, né? Então, muitos valores vão ser alterados com essa pandemia, né? Sem sombra de dúvida. Você vai ter um impacto que não vai ser só nesse período, né? Realmente depois vão ser consequências aí que vão continuar. Fora as outras doenças que podem ser causadas em razão da Covid. O estresse, o medo, né? A sobrecarga de trabalho pelas mulheres. Então, nós estamos vendo situações que estão causando um estresse muito grande, né, nos trabalhadores em razão de outras responsabilidades assumidas. Porque a própria questão do home office pode ser muito legal quando seus filhos estão na escola, né? Não quando eles estão junto com você, você tem que cuidar deles, né? Cuidar deles, arrumar a casa, fazer a comida, né? Então, para a mulher, realmente é uma situação complicada, né? E eu achei até interessante, porque um dos jornais que eu leio, não sei se foi a Folha, o Estado, fez uma entrevista na área jurídica com procurador, magistrado, advogado, para saber como que tinha sido alterado a vida deles. Só que não fez com as mulheres, para saber de que forma isso alterou, né? Então já mostra uma discriminação, porque só a vida do homem é que teve alteração. Mas não, da mulher teve uma forte mudança na rotina das pessoas, né? Sem sombra de dúvida, muito maior, porque a gente sabe que realmente, na maior parte dos casos, ainda acaba ficando para a mulher a responsabilidade, né? Isso, Então, pode ser muitas doenças que vão surgir, né? Aqui tem o pessoal comentando também, e o coitado do estagiário, como fica? O coitado do estagiário está trabalhando em casa também, viu? Tem muitos estagiários prestando serviço home office. Né? E agora também ele pode dar conta bem desse serviço, porque a maioria dos processos são digitalizados. Então, não requer a presença física do estagiário para verificação de processo, né? São processos eletrônicos e que o estagiário pode fazer o serviço dele como office. Não sei se você está conseguindo acompanhar os comentários, mas também tem
parabéns aqui do seu filho, o Diego. Ah, que bom, obrigada, filho. Tá te dando parabéns, tá muito bacana. Eu nem estou conseguindo falar tudo, porque muitas pessoas estão dando parabéns aqui também. Então, Ah, eu estou vendo também minha filha, que é a Júlia Braga, também está me dando parabéns. Então, fico bem contente que meus filhos tenham gostado da palestra. Né, foi muito bacana. O pessoal, em geral, aqui está gostando muito, passando que realmente a importância das informações, a confiança que você nos passa, porque realmente para o empresário, para a pessoa que está lá nas empresas também, no RH, no DP, é um momento de realmente muita preocupação, né? De você não saber exatamente como agir, quais vão ser as consequências. As pessoas em geral estão com medo, né? E mesmo retornando às atividades dos vários segmentos, as próprias pessoas vão ficar inibidas no consumo, porque você não sabe o que vem pela frente. Então, simplesmente abrir, isso não vai retomar a economia do país, né? Vai levar um bom tempo para isso acontecer, porque os consumidores têm que adquirir confiança na situação. Eu vi vários casos que as pessoas colocaram até, com as medidas que eu preciso adotar para poder reabrir, de distanciamento, disso, aquilo, meu negócio se torna inviável, é melhor não abrir, é melhor continuar fechado. Será que é o momento também de abrir? Será que já atingimos o pico da doença, né? Ou será que vamos ter que regredir e, de repente, ser decretado um lockdown, né? Cláudia, daqui a pouco o Instagram ele nos derruba, né? Que deu as nossas Sim, com 60 certeza. minutos. Tem algum último ponto que você queira trazer, que você queira colocar? Não, eu acho que agora na aplicação das normas, todo mundo tem que utilizar de princípios da razoabilidade, né? E o diálogo também é muito importante. Apesar de ter afastado, num primeiro momento, os sindicatos da questão da redução salarial, é importante que verifiquemos a importância dos sindicatos na vida dos trabalhadores, porque por meio da negociação coletiva, do diálogo social, de boa fé, e respeitando os princípios da boa fé, né, é que eu acho que as empresas e os trabalhadores vão chegar a um termo bom para as duas partes. Né? Até essa questão que você colocou da razoabilidade, de conversar, comunicação. Eu me lembro, esses dias estava lendo, estou comentando sobre a questão de quando o advogado leva o cliente a juízo, né, discutir nos tribunais, que essa deveria ser, fazendo um paralelo com o médico quando ele leva o paciente para a cirurgia. Deveria ser a última medida, né? A gente deveria evitar ter formas alternativas para não ter que ir ao judiciário, como não ter que operar. A melhor questão são as formas de solução dos conflitos extrajudicial. E para tudo nós precisamos desse diálogo social baseado na boa-fé, no respeito, no entendimento que tanto o empregado quanto o empregador são imprescindíveis nesse momento e em todos os momentos, porque sem trabalhador não há empresa, e sem empresa não há trabalho, né? Então, não temos que falar que há uma guerra entre os dois. Na verdade, tem que ser vistos como parceiros. Né? Então, o diálogo social é a melhor questão. Perfeito. E eu queria aqui, então, já vai acabar o nosso tempo, relembrar o pessoal do artigo que a doutora Cláudia escreveu, que está lá no site da Busca Legal. Eu coloquei também agora o endereço do site do seu escritório, para alguém que também queira ter contato com você, precisar de agora de uma assessoria que é fundamental, mais do que nunca na área trabalhista. Está meio desatualizado, porque agora não dá nem para atualizar o site do escritório. Não. Né? Mas eu compartilhei aqui. E novamente, Cláudia, muito obrigado. Acho que foi muito bacana, passou muito rápido aqui. E espero que possamos marcar em outras oportunidades para fazer mais um bate-papo aqui dessas questões trabalhistas. Eu que agradeço, é um prazer poder dialogar com vocês, é sempre uma troca de experiência, porque as próprias perguntas nos faz pensar em questões que a gente até não tinha pensado, como seria a solução. Né? Então é muito importante também para mim essa questão desse debate. Maravilha, então. Então tá bom, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, Claudinha. Muito obrigado a todos que participaram. Foi muito bacana, o pessoal interagiu muito. Realmente, pessoal, muito obrigado e espero reencontrá-los. Não deixem de assinar a newsletter da Busca Legal para ficarem atualizados dos nossos próximos eventos. A gente sempre divulga artigos, palestras lá. Acompanhem. Tá.
Ah, então tá bom. Até mais, Tá, Cláudia. joia. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.